Por exemplo, eu peguei um dinheiro emprestado com você e eu não tive como pagar. Não tive como pagar. Então a Bíblia fala que eu tenho a obrigação de trabalhar para você X tempo para pagar minha dívida. Só que havia o ano do jubileu. No ano do jubileu, você tinha que perdoar minha dívida e zerá-la. Mesmo que ela fosse astronômica. E eu não poderia mais ser seu escravo depois do ano do jubileu, para que a propriedade voltasse. Se você tomou alguma coisa minha, volta para mim. As terras que eram vendidas, depois de um ano de jubileu, ela volta para a família que vendeu. Devia ser difícil trabalhar o rancor aí, né? Sim, porque voltava. Até hoje em Israel tem isso, a lei dos 70 anos, por exemplo. E havia muito essa proteção. Então, não, peraí, não posso deixar que o seu nome se apague. Então você morreu, não teve filhos, eu tenho que pegar um irmão seu para gerar filho com a sua mulher, para que esse filho seja o seu descendente. Era uma outra forma de administrar a proteção de família. Então não sabemos exatamente que código legal estaria por detrás dessa observação do Boaz. Mas o fato é que ele usou esse artifício legal para fazer com que o outro desanimasse da propriedade. E isto mostra que ele casou com Ruth realmente por amor. Não por questão financeira. Porque por questão financeira, a terra viria com a sogra, com todo mundo junto. Não era talvez o mais interessante para ele. Ele amou a Ruth. E por isso que o nome dos dois, e é interessante que quando você pega a genealogia de Jesus, geralmente traz o nome do homem. E algumas poucas mulheres. O único casal que é mencionado ali é Ruth e Boaz. Caramba! Quer ver? Eu vou ler rapidamente o texto aqui para você. Está em Mateus capítulo 1, quando fala da genealogia de Jesus, fala assim, olha... Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Não falou nada de Sara. Isaac gerou Jacó. Não falou nada de Rebeca. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Não falou nada nem de Lia, nem de Raquel. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Aqui mencionou a mãe. Mas a Tamar não era... Foi aquela mulher que teve um problema lá com Judá, que não era a esposa dele. Foi uma situação complicada ali. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão, só homem. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Olha quem que era a mãe de Boaz. Raabe. Sabe quem que é essa Raabe? Aquela mulher de Jericó, que era prostituta. Tá vendo, olha? A mãe de Boaz era Raabe. Boaz gerou, cuja mãe foi Raabe. Ela poderia ser a mãe direta dele ou uma avó, alguma coisa assim. Ou seja, o próprio Boaz também tinha sangue cananeu. Ele não era 100% hebreu. Será que Boaz teve alguma criação ali que fez ele ser quem ele é por causa disso, talvez? Provavelmente. Eu reservei isso aqui para o final do programa, que eu sei que ia assustar o pessoal. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Percebeu? Qual que é o critério, será para... O que você vê em comum entre essas três mulheres? Tamar, Ruth e qualquer outra, a mãe de... Raabe. E Raabe. O que você vê em comum entre elas? Tamar foi uma mulher que ela teve que se valer da prostituição para conseguir o que ela queria. Porque o marido dela morreu, o outro não quis dar a descendência para ela, não quis ser parente resgatador dela. Ela estava como viúva e ela estava fadada ao fracasso. Como ninguém queria resgatá-la, o que ela fez? Ela se vestiu de prostituta, ficou na beira do caminho, o sogro passou, ela dormiu com o sogro e engravidou. Quando o pessoal queria apedrejá-la por adultério, ela falou assim, não, o homem que dormiu comigo deixou esse selo aqui, e era o sogro. Não foi o método de Deus. Mas olha como é que Deus transformou isso numa bênção. Raabe, prostituta, foi resgatada de Jericó. A Ruth, moabita. Ou seja, 3 mulheres que não faziam parte do... Vou falar de uma maneira bem snob mesmo. Elas não tinham pedigree. E é interessante que a Bíblia mostra que essas 3 mulheres estavam na linhagem do rei Davi. Eu tiro 2 lições disso. 2 lições disso. Você pode ter uma vida de cacos,
mas Deus pode te fazer gerar um rei. Você pode vir de uma ascendência de cacos, mas Deus pode te tornar um rei. E foi dessa coletânea de cacos que gerou Jesus. Então, pegando aquela frase bonita que você falou lá, você dá um post, né? A mulher virtuosa de Provérbios, com mais não sei o que, para gerar coisa, e eu digo assim, vidas em pedaços geraram o Messias.